Se tem tanto tutorial ensinando a instalar o XAMPP, por que eu não deveria utilizar XAMPP? Hoje eu vou te explicar o porquê de não utilizar essa ferramenta se você está aprendendo PHP. E aí pessoal, eu sou o Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev, e hoje eu quero fazer um vídeo bem curto, porque é um assunto sobre o qual eu já falei um pouco, na verdade sobre o qual eu escrevi. Existe um post lá no meu blog que o título é Por que não usar XAMPP? Então o link para esse artigo vai estar aqui na descrição, para caso você queira compartilhar com alguém que prefere conteúdo escrito e não em vídeo, ou se você quiser ver, se eu deixei passar algum detalhe aqui no vídeo também, é sempre bom reforçar. Então vou deixar esse link para você conferir o artigo. Agora vamos falar dos motivos para a gente não aprender XAMPP, ou não utilizar XAMPP num cenário de aprendizado. Na verdade, por que nunca utilizar XAMPP? Então vamos lá por partes, vamos começar entendendo o que é esse tal de XAMPP. E XAMPP é um conjunto de ferramentas de desenvolvimento que já traz para você, em uma única instalação, um painel de controle para você ter Apache, que é um servidor web, MariaDB, que é um gerenciador de banco de dados, PHP, que é uma linguagem de programação, e Perl, que é outra linguagem completamente diferente, que na verdade o Perl inspirou o PHP. O PHP é, de certa forma, baseado em algumas ideias que o Perl tinha. Então repara que é bastante coisa, né? Então talvez você até pense, poxa Vinícius, com uma ferramenta só eu já tenho isso tudo instalado, então é vantajoso. Aí que tá, vamos pensar em quem é o público-alvo desse tipo de ferramenta. Normalmente a gente vê a recomendação ou a sugestão de instalação do XAMPP em tutoriais para iniciantes, em conteúdos para galera que ainda não está tão familiarizado com todo o ecossistema ou nem só com a linguagem mesmo do PHP. Então o público-alvo é de pessoas iniciantes, de pessoas que estão aprendendo. Esse é o público-alvo. Agora pensa comigo, se você vai aprender C, se você vai aprender Java, C#, Python ou qualquer outra linguagem, normalmente você aprende a linguagem primeiro. Você aprende a sintaxe, as estruturas de controle, as especificidades, e aí você executa alguns comandinhos básicos pela linha de comando no seu terminal. Normalmente esse é o processo de aprendizado da maioria das linguagens mais comuns do mercado. Só que se você for aprender com XAMPP, a utilizar PHP, você não vai aprender só PHP, você vai ter que entender o que está rolando por trás dos panos, porque você vai estar executando num navegador, então você vai acabar executando um servidor web. Alguns desses tutoriais já colocam o uso de banco de dados de cara para você, então isso prejudica bastante o processo de aprendizado porque você vê um monte de coisa ao mesmo tempo. Então isso traz algumas dificuldades desnecessárias. De novo, para aprender PHP você já vai ter que entender como funciona a web, vai ter um servidor web rodando, mesmo que você não precise, vai ter um banco de dados rodando mesmo que você não precise. Então tem muita complexidade num cenário onde você só quer começar a aprender uma linguagem de programação. Então isso traz bastante coisa e não é interessante. Então vamos pensar num cenário mais próximo do ideal. Eu quero aprender PHP. O que eu vou aprender primeiro? Eu vou aprender como funciona a web? Eu vou aprender esse tal de Apache? Eu vou aprender sobre MariaDB? O que eu aprendo? A minha recomendação é que você foque na linguagem, você aprenda a linguagem. É a sua primeira linguagem de programação? Foca bastante em conceitos como o que é uma variável e como utilizar variáveis em PHP, o que são estruturas de controle, como isso é feito no PHP, estruturas de repetição, todos esses conceitos básicos de programação, você vai ver como fazer isso em PHP. E claro, é perfeitamente possível aprender a programar e aprender a linguagem PHP ao mesmo tempo. Mas aprender web e uma nova linguagem, tudo ao mesmo tempo, eu não recomendo. Então por isso eu acho que o interessante é, se você não está habituado ainda com alguma linguagem web, começa aprendendo PHP sem se preocupar com web. Escreve os seus arquivos em PHP e executa na linha de comando, porque é bem mais fácil do que ter que se habituar com a complexidade da web. Agora vamos supor que a gente está evoluindo no nosso aprendizado. Eu já aprendi a sintaxe básica da linguagem, já tenho uma boa base aqui de programação, entendo como resolver alguns probleminhas simples. Agora eu quero ver isso tudo rodando num contexto da web. Ou seja, eu quero executar meu código em uma página da web, ou seja, eu quero ter um servidor web rodando. Eu preciso de cara aprender o Apache? Até porque o Apache não é a única opção. Como eu sei que Apache é a melhor opção para mim, existem outros servidores web. E se você só quer executar o PHP no ambiente web, você não precisa de um servidor à parte.
O próprio PHP, desde 2011, já tem um servidor embutido. Ele já tem um servidor web justamente para o ambiente de desenvolvimento. Então, com um comandinho, você já tem um servidor web de pé, pronto para executar seu PHP, tudo configurado sem dor de cabeça. Então, só instalando o PHP, você já tem um servidor web de brinde, sem precisar se preocupar com arquivos de configuração, porque o Apache tem uma sintaxe específica para você configurar. Outros servidores web você configura de outras formas. Esse servidor web do PHP, ele é só para o ambiente de desenvolvimento. Então, você não precisa configurar nada. Você executou o comando, ele está de pé e está funcionando. Outro detalhe, né? Como que eu vou instalar o PHP sem esse tal de champ? Porque eu instalo o champ e o PHP já está lá. E aí, em cada sistema operacional, o PHP pode ser instalado de uma forma diferente. No Windows, por exemplo, você pode fazer o download do exe, do executável, e colocar essa pasta na sua lista de variáveis de ambiente do sistema. É fácil configurar isso, é muito tranquilo, e dessa forma, quando você executar na linha de comando PHP, ele vai saber encontrar esse executável que você baixou. Então não precisa rodar nada, é só baixar um executável e configurar para o Windows achar ele. Bem tranquilo. No ambiente Linux, por padrão já tem nos repositórios, por exemplo, do Ubuntu ou qualquer distribuição derivada dele, já tem uma versão do PHP pronta para você instalar. Então seria só rodar apt install PHP. Mas se você quer uma versão mais recente ou até uma versão mais antiga, enfim, se você quer uma versão diferente da que está disponível na sua distribuição, é só adicionar algum PPA, por exemplo, no cenário de uma distribuição baseada em Debian, como o Ubuntu, e você já tem diversas versões prontas com um comando para você instalar. apt install PHP 8.3, por exemplo. E no Mac, algumas versões do Mac já até vêm com PHP instalado, mas alguma versão mais antiga normalmente. Então, se você quiser instalar uma versão mais nova, é só utilizar o brew ou homebrew. Então é só digitar brew install PHP e você consegue ter a versão mais recente também. Então, com isso, eu não preciso instalar um monte de ferramenta. E a gente já falou aqui de utilizar o PHP e utilizar um servidor web. E se eu preciso de banco de dados? Eu estou começando a aprender sobre banco de dados. Aqui entra uma outra recomendação minha, que inclusive existe um movimento da galera do Laravel que converge com essa ideia que eu já tento pregar há bastante tempo, que é: se você está aprendendo a conectar PHP com algum banco de dados, ou até aprendendo de forma concomitante, de forma paralela, PHP e SQL a algum banco de dados, eu recomendo demais que você utilize SQLite. Por quê? Com SQLite você não precisa instalar nada, porque o SQLite é um arquivo. Você não precisa subir um servidor de SQLite, como seria o caso aqui do MariaDB, do MySQL ou qualquer outro sistema de banco de dados. Então, como a SQLite é um arquivo, direto do seu PHP você já se conecta a um arquivo que você pode criar, um arquivo vazio, e direto do PHP você já pode executar seus comandos SQL para, por exemplo, criar tabelas e tudo mais. Então é muito mais fácil, você não precisa se preocupar com o servidor, não existe o conceito de gerenciar múltiplos bancos de dados, porque com o SQLite é um arquivo, cada banco de dados é um arquivo, não tem muito segredo, então você pode focar o seu aprendizado na sintaxe do SQL e na junção do PHP com algum banco de dados. E depois, obviamente, você vai estudar bancos de dados mais de mercado, mais do mundo web, como MySQL, Postgres, SQL Server e etc. Então aqui são algumas recomendações. Agora existe um outro cenário que eu já ouvi algumas pessoas dizendo e é o que menos faz sentido para o uso do Champ, que é ter um ambiente mais próximo do de produção ao ter o Champ. Porque com o Champ você tem Apache, que é um servidor web que pode ser utilizado em produção, você tem MariaDB, que é um servidor de banco de dados que pode ser usado em produção, e já tem o PHP ali. Só que, no mundo real, se você tem um ambiente de produção, ele não vai utilizar Champ. Champ não é uma ferramenta de produção, é uma ferramenta de desenvolvimento. Ela não aguenta a carga que um sistema de produção precisa aguentar. Então, no ambiente de produção, você vai ter, mesmo que sejam exatamente essas ferramentas, você vai ter o Apache, o MariaDB e o PHP instalados de forma individual. Muitas vezes em servidores diferentes, às vezes usando tecnologias de container ou de máquina virtual. Então repara que chegar perto de um ambiente real nunca vai ser instalar uma ferramenta. Cada ambiente real vai ser diferente, completamente diferente. Então se você vai trabalhar em um ambiente e quer reproduzir ele na sua máquina,
Se realmente for um servidor contendo Apache, MariaDB e PHP, então você instala essas 3 ferramentas. Mas não é a única combinação possível. Eu, por exemplo, trabalho atualmente numa stack com Nginx, PHP e PostgreSQL. Como o Champ seria útil para mim? Então repara que o Champ raramente vai te aproximar do ambiente de produção e na prática nunca vai ser igual ao ambiente de produção. Então esse está longe de ser um bom motivo para utilizar essa ferramenta. Então eu já deixei aqui um monte de motivos para você não utilizar Champ e deixei uma forma de você utilizar PHP, seja na web, seja se conectando ao banco de dados, no momento de aprendizado. E num cenário mais próximo de produção, aí você vai aprender as ferramentas específicas, por exemplo, você vai aprender sobre a Nginx, vai aprender sobre o banco de dados que você utiliza, Postgres, MariaDB, SQL Server, o que for. Você vai aprender sobre a tecnologia que faz o seu ambiente rodar, seja um simples servidor de hospedagem compartilhada ou até um ambiente de nuvem rodando containers. Então tem muito mais coisa para a gente aprender para ter um ambiente mais próximo do de produção. Mas para o ambiente de estudo e ambiente de desenvolvimento, Champ não é uma boa ferramenta pelos motivos que eu já citei aqui. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever aqui no canal para continuar recebendo vídeos como esse.